Samurai Tovim, boa tarde, shalom, shalom aos meus irmãos judeus, hebreus, israelitas. Mais uma vez vou ler a Tanakh, a editora Sefer, livro de Melachim Aleph, 1 Reis, Perek 12, capítulo 12 em diante. Vayelech Rehavam Shechem ki Shechem ba Chol Israel Lechamlich Oto Vayehi Kishmoa Yarovam Ben Nevati Vechu Odenu Vemitzraim Asher Bara Mipene Hameler Shlomo Vayeshevi Yarovam Bimitzraim Vaishlechu Vaikiru Lo Vayavo Yarovam Vechol Kechal Israel Vaidaberu El Rehavam Lemor Avicha Ikesha Eti Ulenu Veatach Ata Hakel Me Avodati Avicha Hakasha Ume Ulo Akavedi Asher Natan Aleinu Vena Avidecha Vayomer Alechem Lechu Odi Shelosha Yami Veshuvu Elai Vailechu Ha'am Va'ivaat Hameler Rehavam Eti Azekenim Asher Hayu Omidim Et Pene Shelomoch Avivi Bihi Oto Chai Lemur Atem No Atsim Lechashivi Eti Ha'am Haze Davar Vaidaberu Elav Lemur In Hayom Kihye Eved La'am Haze Va'avadetam Va'anitam Vejbartach Alechem Devarim Tovim Vehayu Lecha Avadim Kol Hayamim Vaya Azovi Eti Atsati Azekenim Asher Ye Atsuho Vaivaat Eti Hayeladim Asher Gadeluch Ito Asher Haomidim Lefanav Vayomer Alechem Ma Atem Noatzim Venashi Vidavar Et Ha'am Haze Asher Diberuch Elai Lemur Hakel Mi Ha'ol Asher Natan Avicha Aleinu Vayedaberu Elavi Vayeladim Asher Gadeluch Ito Lemur Ko Tomar La'am Haze Asher Diberuch Elecha Lemur Avicha Chibidi Eti Ulenu Veata Hakel Me Alenu Koch Tedaber Alechem Katoni Ava Mimotine Avi Veata Avi Heemi Alechem Ol Kavedi Va'ani Osifi Al Ulechem Avi Isar Etechem Bashotim Va'ani Ayatsir Etechem Ba'akravim Vayavo Yarovam Vechol Ha'am El Rehavam Bayom Ashelishi
כאשר דיבר המלך לאמור, שובו אלי ביום השלישי. ויען המלך את העם קשה, ויעזוב את עצת הזקנים אשר יעצוהו. וידבר עליכם כעצת הילדים לאמור, אבי כבדי את עולכם, ואני אוסיפי על עולכם, אבי יסר אתכם בשוטים, ואני אייסר אתכם בעקרבים. ולא שמח המלך אל העם, כי הייתה סיבה מעם אדוני למען הקים את דברו אשר דיבר אדוני ביד אחיה השילוני אל ירבעם בן נבט. וירא כל ישראל כי לא שמע המלך עליכם, וישיבו העם את המלך דבר לאמור, מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי לאוהליך ישראל. אתה ראה ביתך דוד, וילך ישראל לאוכליו, ובני ישראל היושבים בערי יהודה, וימלוך עליהם רחבעם. וישלח המלך רחבעם את אדורם אשר על חמאס, וירגמו כל ישראל בו אבן, וימות, והמלך רחבעם התאמץ לעלות במרכבה לנוס ירושלים. ויפשעו ישראל בבית דוד עד היום הזה. ויהי כשמוע כל ישראל כי שב ירבעם, וישלחו ויקראו אותו אל העדה, וימליכו אותו על כל ישראל. לא היה אחרי בית דוד זולת שבט יהודה לבדו. ויבוא רחבעם ירושלים, ויקהל את כל בית יהודה ואת שבט בנימין 180,000 בחור עושה מלחמה להילחם עם בית ישראל, להשיב את המלוכה לרבעם בן שלמה. ויהי דבר האלוהים אל שמעיה איש האלוהים לאמור, אמור אל רחבעם בן שלמה מלך יהודה ואל כל בית יהודה ובנימין ויתר העם לאמור, כה אמר אדוני, לא תעלו ולא תלחמו עם אחיכם בני ישראל, שובו איש לביתו, כי מאיתי נהיה הדבר הזה. וישמעו את דבר אדוני, וישובו ללכת כדבר אדוני. ויבן ירבעם את שכם בהר אפרים, וישב בה, ויצא משם, ויבן את פנואל. ויאמר
Yarovam, Belibor, Ata, Tashuvi, Amamlacha, Leveit, David, Im, Yaale, Haam, Hazela, Asote, Zevachim, Beveiti, Adonai, Birushalayim, Veshav, Levi, Haam, Haze, El Adonechem, El Rehavam, Meler, Yehuda, Vaharaguni, Veshavu, El Rehavam, Meler, Yehuda, Vaat, Hameler, Vayaas, Shene, Egle, Zahavi, Vayomer, Alechem, Ravi, Lachem, Mealoti, Yerushalayim, Hine, Elohecha, Israel, Asher, Eloha, Me'eretz Mitzrayim, Vayasem eti Echadi, Beveit El, Ve'eti Echadi, Natan, Bedan, Vaihi Adavar Aze, Le Hatati, Vailechu Haam, Lifine, Echadi, Adidan, Vayaas et Beti Bamoti, Vayaas Koanim, Miketsoti Haam, Asher Lo Hayu, Ibene Levi, Vayaas Yarovam, Hagi, Bahodeshi, Ashemini, Bahamisha, Asar Yom, Lahodeshi, Kehagi Asher, Bihuda, Vayaal, Al, Amisbeya, Ken, Asa, Beveit, El, Leza, Beach, La, Galim, Asher, Asa, Vehe, Emidi, Beveit, El, Eti, Kohane, Abamoti, Asher, Asa, Vayaal, Al, Amisbeya, Asher, Asa, Beveit, El, Bahamisha, Asar Yom, Bahodeshi, Ashemini, Bahodeshi, Asher Bada, Miribo, Vayaaz, Hagi, Divine Israel, Vayaal, Al, Amisbeya, Le Haketir. Tradução. E Rehavam foi para Shechem, porque todo Israel veio a Shechem para fazê-lo rei. Mas quando ouviu isso Yarovam ben Nevat, que ainda estava no Egito, para onde fugir de diante do rei Shlomo, e Yarovam habitava no Egito, e mandaram chamá-lo. E Yarovam e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Rehavam, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia a dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e assim nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide às vossas tendas por 3 dias, e depois voltai a mim. E o povo se foi. E o rei Rehavam consultou os anciãos que estavam na presença de Shlomo, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como vós aconselhais que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo, e o servires, e respondendo-lhes, e falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou de lado o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e se aconselhou com os moços que haviam crescido com ele e que estavam diante dele, e disse-lhes: O que vós aconselhais que respondamos a este povo, que me falou, dizendo: Alivia o jugo que teu pai nos impôs? E os moços que haviam crescido com ele lhe falaram: Assim falarás a este povo que te falou, dizendo: Teu pai tornou pesado o nosso jugo, então alivia-o sobre nós. Assim lhe fales: Meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. Agora, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. E Yarovam e todo o povo vieram
a Rehavam no terceiro dia, como o rei falara, dizendo: Voltai a mim no terceiro dia. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixara de lado o conselho que os anciãos haviam lhe aconselhado, e falou-lhes conforme o conselho dos moços, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. E o rei não deu ouvidos ao povo, porque isso vinha do Eterno, para confirmar a sua palavra, a qual o Eterno havia dito através de Ahiá, o Shilonita, a Yarovam ben Nevat. Vendo, pois, todo o Israel que o rei não lhe dava ouvidos, o povo tornou a responder, dizendo: Que parte temos nós com David? Não há mais para nós herança no filho de Ishai. Para as tuas tendas, ó Israel, provê agora a tua casa, ó David. Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel que habitavam na cidade de Judá, Rehavam reinou sobre eles. E o rei Rehavam enviou Adoram, que era responsável pelos tributos de todo Israel, e o apedrejou com pedras e morreu. E o rei Rehavam se apressou em subir ao carro para fugir a Jerusalém. Assim Israel se rebelou contra a casa de David até hoje. E quando todo Israel ouviu que Yarovam havia voltado, mandaram chamá-lo para a congregação, e o fizeram rei sobre todo o Israel. E ninguém seguiu a casa de David, exceto e somente a tribo de Judá. E Rehavam foi a Jerusalém e reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 guerreiros escolhidos, para fazer guerra contra a casa de Israel, para restituir o reino a Rehavam ben Shlomo. Porém a palavra de Hashem veio a Shemaiah, o homem de Hashem, dizendo: Fala a Rehavam ben Shlomo, o rei de Judá, e a toda a casa de Judá, a Benjamim e ao resto do povo, dizendo: Assim diz o Eterno: Não subais nem façais guerra contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Volte cada um para a sua casa, porque esta coisa veio de mim. E ouviram a palavra do Eterno, e voltaram conforme a palavra do Eterno. E Yarovam construiu Shechem, na região montanhosa de Efraim, e habitou lá. Depois saiu de lá e construiu Penuelo. E Yarovam disse no seu coração: Assim o reino voltará à casa de David. Pois se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Eterno em Jerusalém, o coração deste povo se voltará ao seu senhor, a Rehavam, o rei de Judá, e me matarão e voltarão a Rehavam, o rei de Judá. E o rei se aconselhou, fez 2 bezerros de ouro e lhes disse: Basta de subir a Jerusalém. Eis os teus deuses, ó Israel, os que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Bet-El e um em Dan. Isto constituiu um grave pecado, pois o povo ia até o que estava em Dan, e fez uma casa de altares, e estabeleceu sacerdotes de todas as camadas do povo, que não eram dos filhos de Levi. E Yarovam fez uma festa no 8º mês, no 15º dia do mês, como a festa que se fazia em Judá, no 7º mês, e sacrificou no altar. Assim também fez em Bet-El, sacrificando aos bezerros que fizera. E também em Bet-El estabeleceu sacerdotes para os altares que fizera. E sacrificou no altar que fizera em Bet-El, no 15º dia do 8º mês, uma data que ele imaginara no seu coração. E assim fez a festa para os filhos de Israel, e subiu ao altar para queimar incenso.